Olá, está começando mais um Margens da Palavra, o podcast sobre literatura e outros temperos da Bahia. Eu sou a Edma de Góes, aqui ao meu lado está a Luciana Moreno. Dá um oizinho, Luciana. Oi, gente. E hoje o nosso encontro faz alusão ao mês das mulheres, celebrado em março. Por isso vamos conversar com duas convidadas muito especiais, também no que escolheram fazer, a edição de livros. Pois é, parecia meio óbvio um podcast sobre literatura homenagear as mulheres em seu episódio de março. Entretanto, a via que a gente escolheu falar da cadeia produtiva do livro como um viés que carece de mais ampla discussão, eu entendo que é extremamente acertada, porque a gente está focando na presença das mulheres no mercado editorial, não como escritoras dessa vez, mas como gestoras envolvidas em todo o processo da cadeia de produção do livro, desde a elaboração do texto, seu projeto gráfico, as estratégias de divulgação, de circulação, de distribuição e promoção da leitura. Em primeiro lugar, o que é ser editora? Esse substantivo feminino muitas vezes é confundido com a própria ideia de casa editorial, né? Quer dizer, o nome de uma editora. Então, isso já é um fator que complica a pesquisa sobre o assunto. As atividades de mulheres atuando na edição de livros incluem a seleção de catálogos, produção, edição, publicação e curadoria. Embora mulheres trabalhem nesse campo, não é de hoje, a sua visibilidade ainda é pequena. Razões para isso são várias e nem dá tempo da gente abordar aqui hoje. Mas uma delas, sem dúvidas, está na tarefa do patriarcado de focalizar homens como produtores de conhecimento, restando às mulheres um local no rodapé dessa história. A menção às mulheres editoras também podem ser percebidas em obras que propõem contar a história do livro e do mercado editorial brasileiro. Em Minas Gerais, a pesquisadora Ana Elisa Ribeiro, do Cefet, coordena desde 2016 um mapeamento de mulheres editoras. Os dados dessa pesquisa até aqui já mostram que tratar a ausência de mulheres ou a sua pouca participação é uma inverdade. O que faltam são trabalhos que reúnam esses nomes ou que os incluam na história do livro no Brasil. No livro Mercado Editorial Brasileiro, Sandra Reimão aponta um aumento de publicações no país, sobretudo a partir de 1972. Até ali, os índices não ultrapassavam a barreira de um livro por habitante ao ano. Segundo ela, alguns dos fatores para isso foi a diminuição da taxa de analfabetismo, que apesar de imensa, foi de 39% para 29% entre os anos 70 e 80 do século XX. Para a gente entender melhor o peso desse percentual, dados do IBGE divulgados em 2019 apontam que o Brasil ainda tem 11,3 milhões de analfabetos. A taxa do analfabetismo absoluto é de 6,8%, ou seja, ela obviamente decaiu bastante, mas continua alarmante. Então, imaginem o tamanho da empreitada daquelas que resolveram se lançar na edição de livros de qualquer espécie nos anos 70. Também não é menos grave estar no mercado editorial nos dias de hoje, quando a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil afirma que 44% da população brasileira não lê e 33% sequer comprou um livro, né? Então, e 67% da população não teve pessoas que os incentivassem a ler. Para dar continuidade a esse assunto, convidamos duas editoras de gerações diferentes, mas que empreendem a edição de livros como atividade profissional. Rina Angulu é uma das editoras da Corrupio, editora baiana que completou 40 anos em 2019. A Corrupio se tornou nacionalmente conhecida a partir da publicação especializada de livros sobre cultura negra e diáspora africana. Muitos ouvintes, eu apostaria sem medo, conhecem a Corrupio a partir dos belíssimos livros do fotógrafo e etnógrafo francês Pierre Verger. Aliás, o primeiro livro da Corrupio foi Retratos da Bahia, exatamente do Pierre Verger. O catálogo da Corrupio inclui também biografias de personalidades importantes para o cenário local, como Mãe Menininha, Mãe Senhora, Dona Canô e Olga de Alaqueto.
Nascida em São Félix, Recôncavo Baiano, a poeta Deisiane Barbosa é formada em artes visuais pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano e especialista em estudos literários pela Estadual de Feira de Santana. É mestranda em artes visuais pelo Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Artes Visuais na Federal de Pernambuco. Em 2015, período da publicação de seu primeiro livro, Cartas a Teresa, começou a gestar as prévias para a criação de uma editora. Em 2016, lançou seu segundo livro, Desavesso. Em 2019, aí surge a Andarilha Edições, cujo projeto é fazer livros artesanais com tiragens reduzidas e todo o processo é feito à mão e em casa, desde a diagramação, o projeto gráfico até a impressão. A ideia é publicar livros que abordem literaturas plurais, sem categorizar gêneros literários e que dialoguem com alguma visualidade. Encarnada da personagem Andarilha, Deisiane nomeia sua editora como caminhante e subverte a concepção do fazer livros, se associando a uma perspectiva mais dinâmica e livre, cuja presença das escritoras e escritores aparece em todo o processo da produção do livro. Então, a primeira pergunta a gente direciona para vocês duas, né? E a ideia é saber como é publicar livros no Brasil. Rina trazendo essa visão que é da Currupio, né? Que desde 1979, se não me engano, está no mercado, ou seja, 40 anos de existência, quando é que começou. E Deisiane falar da visão dela sobre esse momento, né? Você abre uma editora em pleno 2019, um ano extremamente complicado, com o esfacelamento do Ministério da Cultura, Ministério da Educação, e esse momento tenso, né, para livro, leitura no Brasil. Então eu gostaria de ouvir as duas. Bom, pode parecer um pouco estranha a minha resposta, mas no caso da Currupio, que foi uma editora que nasceu para publicar um só autor, cujo livro principal, ou cujos livros principais eram sobre o Brasil e não existiam em português, eu acho que foi uma promessa e um ato de amor para Berger, porque Arlete se comprometeu. Quando Arlete foi estudar em Paris, o principal livro que ela tinha que estudar era o Fluxo e Refluxo do Tráfico de Escravos. E não existia em português, estava esgotado. Aí ela promete a Berger que vai publicar esse livro. Aí ela volta para cá e era muito complicado publicar o livro porque tinha muito documento em Portugal e na África. Aí Berger disse, vamos publicar este sobre a Bahia, que é o famoso Retrato da Bahia. Mas ninguém se interessou. Ninguém, porque era um livro sobre negros, com fotos sobre negros. Então, agora, e isso é uma coisa que continua constante, as grandes editoras são no sul, né? E naquela época eram editoras de homens, né? Agora pode ser que tenha mudado, mas são os grandes, que naquela época tinha a Record, a Nova Fronteira, outras grandes editoras, ninguém se interessou. Aí Arlete volta e para não desencantar Berger, ela faz uma editora. Entendeu? Como é que se monta uma editora? Não, somos estudantes e monta a editora. Só que Berger já tinha 70 anos e tinha muito material para publicar. Aí começamos a publicar. Claro que entre 1979 e agora tem muita mudança, sobretudo na parte técnica do livro, né? Mas eu ainda penso que o livro é um produto artesanal, entendeu? Artesanal no sentido do designer, do cuidado, porque antes só tinha homens como editores e também como pessoal de serviço. Agora tem muitas pequenas editoras que são feitas por mulheres, né? Inclusive, depois que a Currupio surgiu com uma temática negra, 6 meses depois tem outra editora em Belo Horizonte de mulheres que é sobre temática negra também. Então, tem algumas diferenças, mas eu diria, mais que todo, na parte de gênero e na parte técnica, né? Antes, para fazer um livro de fotografia, eu tinha que emplear na foto. Agora não, tudo é digital.
A Marília, na verdade, surgiu pela necessidade que eu tinha, enquanto um artista visual, que também era escritora, de justamente poder envolver essas linguagens todas, né? Estando ali, chegando nas artes visuais e vindo com esse impulso da escrita, dessa publicação. Então, eu encontrei no livro esse suporte onde eu poderia dialogar essas linguagens, né? Dialogar esses conhecimentos que eu estava ali envolvendo nas artes visuais. Então, surgiu essa necessidade de estender, de ampliar o processo de criação da literatura com as linguagens visuais, enfim, de ampliar esse processo de criação, de escrita, concebendo o livro, ou seja, entender o livro também como não um mero suporte, né, mas o livro também como uma linguagem que pudesse provocar o leitor, para além de ser um instrumento onde ele ia ter, né, o acesso ao conteúdo, enfim. Então, aí começou essa necessidade de produzir meus próprios livros, em 2015, Carta Teresa, depois em 2016, O Desavesso. E aí depois eu fui ganhando e reunindo coragem para também seguir trabalhando em outros projetos. E aí também senti muita necessidade, enquanto uma artista, mulher negra, no recôncavo da Bahia, né, senti necessidade de poder entrar nesse universo de produzir, de pensar o próprio livro, porque eu nunca tive esse acesso tão fácil, por exemplo, aqui a Salvador, que era o lugar da efervescência, né? Que eu via, por exemplo, uma oficina de escrita criativa, ficava morrendo de vontade de poder participar. Ouvia até oficinas relacionadas a esse movimento da publicação independente, que aos poucos eu fui observando lá ao longe, né? Mas eu senti a necessidade de ter também um pouco desse movimento lá. E aí foi surgindo, por exemplo, a Flica, que foi um lugar que acho que instigou muito, assim, né? Poder sair, expor, e fazer intervenções com esse material. A Flica foi uma festa, por exemplo, que buliu isso assim nas pessoas, né? E aí eu tenho observado agora. Então surge Reunir a Coragem para Andarilha. Beleza, esse projeto, agora o Cachoeira e a Inversão do Mundo, tem tudo a ver com isso, porque justamente apresenta uma Bahia recôncava. Eu tinha essa necessidade de mostrar um pouco, de poder trabalhar um pouco a partir desse... Eu falei com você, né, do ponto de partida. Meu ponto de partida é o recôncavo. Mas como essa proposta da Andarilha é justamente de não só o processo criativo ser feito um pouquinho aqui no espaço, um pouquinho ali, mas também a circulação, né? Mas é sempre o ponto de partida recôncavo. E aí, Cachoeira e Inversão do Mundo, acho que abraça toda a proposta, conceito da Andarilha, porque é de uma pessoa que mora em Cachoeira e está ali observando tá retratando, né, esse contexto, esse ambiente, essas histórias. E aí, poder pensar esse livro... pensar o livro, né, de maneira que dialogasse com essa proposta dele e tal. Enfim, eu sei que a partir dessa necessidade de poder produzir algo recôncavo e movimentar um pouco, né, a partir dessa... E aí que eu percebo também que tem surgido outras propostas como essa, né? Lá em Cachoeira, por exemplo, tem outras propostas, outras editoras. Eu queria que você só explicasse o ponto. Você diz assim, um ponto aqui, um ponto aqui, que me parece que tem a ver com pegar outros agentes, além de você como editora, outros agentes que são de Cachoeira ou de regiões próximas, é isso? Isso. Por exemplo, trabalhar no livro. Esse livro mesmo foi produzido um pouco aqui em São Félix, um pouco ali do outro lado da Ponte Cachoeira, um pouco no povoado do Cruzeiro, que é a casa do sítio da minha avó, né? Uma parte dessa produção que é bem artesanal, né? Por exemplo, a folha de rosto do livro, né? Que é tingida. Então já é produzida no canto. É bem assim, né? Essa coisa do artesanal está envolvendo esses agentes. Outros artistas visuais também. E naquele contexto. Mas esse ponto de partida vai para... Tá se espalhando aí para outros lugares, né? Eu daria nesse sentido também. Eu queria que você comentasse, ela falou desse esforço, né? De espalhar a produção, ou dividir a produção com outras figuras que são da Bahia, né? Você é de Salvador, mas já é baiana faz tempo, de coração, né? Então, eu queria que você comentasse a relação da Corrupio com a Bahia, né? Com outras
nessa rede de produção, né? Então, vou fazer um comentário a partir da fala dela, porque passado o tempo, o interesse da Curupira e o dela, o leitmotiv é o mesmo. Porque, você vê, nem ela nem eu falamos de comercial, nem de vender. Bom, uma editora precisa vender e produzir, mas nem ela nem eu conversamos sobre esse assunto, para você ver que ia ter uma diferença. No momento que a Curupira nasceu, não circulava conhecimento escrito sobre a África, aquela Bahia, ou sobre a cultura baiana. Né? Aí a Curupira começa a publicar, e a Curupira tem uma livraria na Barra, um pequeno espaço, no qual Berger ia todos os dias. Aí se espalha essa notícia por correio Nagô, e começam a ir bastantes pessoas dos blocos, João Jorge, Bujão, várias pessoas, para conversar com o Berger, e para ter conhecimento, né? Aí, como o João Jorge disse, foi a Curupira que permitiu disseminar esse conhecimento aqui na Bahia, na medida em que produzia os livros, né? Não sei que outra coisa mais, que me perdi um pouco falando. Só fazer um adendo que o último episódio nosso do podcast, que saiu em fevereiro, ele é sobre a importância do repertório dos blocos afro, das canções de blocos afro, para o repertório leitor dos escritores contemporâneos na Bahia. E aí eu fico pensando que a Curupira também contribuiu bastante, Bastante, né? Obviamente, pela sua fala. Então, como a Arlete é fotógrafa, já tinha um grupo de fotografia antes, então a gente começa a aglutinar as pessoas da cultura da Bahia. Não só aglutinar de ir lá, tomar um cafezinho, como também incorporar-se no trabalho da Curupira, sabe? Designers, artistas plásticos. Também a Curupira tinha um espaço de exposições. Fizemos uma exposição de Bira Reis, da primeira exposição de instrumentos musicais. Então, a gente atua um pouco como um centro cultural, entendeu? E a gente trabalhou com Caribe, com Berger, com Jorge Amado, com Zélia, com Enéa Guerra Sampaio, e com quase todos os fotógrafos da época da Bahia, entendeu? E o interesse era dar a conhecer, a fazer circular essa Bahia, que não se conhecia, entendeu? Ou seja, se conhecia só em pequenos guetos ou redutos. Você está falando sempre nessa perspectiva de olhar o passado também, porque é uma trajetória de 40 anos. O que você considera que foi o período, o auge da Curupira? Ou se o auge é agora, também pode ser. Qual é o momento que vocês acham, nossa, o nosso projeto... Ninguém está vendo o esforço, mas assim, agora o projeto está fincado. Para te falar uma coisa. A gente sempre sabe do valor da Curupira. Mas, às vezes, não se reconhece. A primeira pessoa que, de alguma maneira pública, fez a Curupira ser conhecida por lo que ela fez foi Josélia Aguiar, quando era curadora da Flip. Aí ela propõe lá na Flip fazer uma homenagem à Curupira, porque a Curupira foi pioneira, sobretudo aí nos afro-brasileiros. Aí a Curupira passa a ser reconhecida. Entendeu? Parece um absurdo. Mas isso foi 2018. Sim, né? O reconhecimento vem público em esse momento. Até não, todo mundo sabia nada, nem aqui na Bahia. Então, a partir desse momento é que se reconhece a importância da Curupira, coisa que nós sempre soubemos. Agora, para te responder a tua pergunta, tem uma frase que diz assim: a Curupira vive as 4 estações do ano, entendeu? E aí varia o momento, porque também varia o momento em relação à economia, da produção. Mas eu considero que o momento de maior auge da Curupira foi em 1988, de um certo ponto de vista, porque fizemos uma grande exposição em São Paulo, chamada África Negra, e uma grande exposição aqui na Bahia, chamada Benin Bahia. Tem uma curadoria da Lina Bobatti e de Pierre Berger, com um belíssimo catálogo que as pessoas na época não tinham acesso, sabe? Isso foi um momento bastante bacana. Como também eu acho que a consagração
fue cuando publicamos El Fluxo es el Fluxo, ¿verdad? El tráfico de esclavos, pero reconocido como uno de los 500 libros más importantes. Es nuestra historia, ¿no? ¿Quiénes fueron los esclavos? ¿Quiénes fueron los traficantes de esclavos? ¿Qué fue lo que trajeron para acá? ¿Qué fue lo que llevaron? Porque tiene un momento que muchos esclavos de todo. Ese es un momento que la CUPIO se consagra, O Fluxo y el Fluxo, que es el libro más importante de Berger. Não é de fotografia, é de história. Não, também pontuar, assim, eu achei bem interessante que as duas têm uma abordagem bem semelhante, né? Sobretudo em pensar o livro como o livro artesanal, né? Algo que requer um passo a passo. Ontem eu falando, né, pensando na apresentação de Deisiane, ela trata bastante desse envolvimento do escritor, porque parece que o escritor só está no início e depois ele recebe o pacote pronto, né? E me parece que essa perspectiva do livro artesanal, o escritor acaba se envolvendo em todo o processo, todas as etapas do processo, e às vezes até colocando a mão na massa, nessa coisa da costura do livro, né, de tingir as páginas. Eu acho que é algo importante para a gente pensar em questões que como professora de língua portuguesa, né? Então eu fico pensando que essas coisas talvez elas apontem para uma nova relação dos leitores com os livros, né? Uma relação mais afetiva, como está lá na canção de Caetano, né? Desse amor táctil que os livros provocam. Se essa questão de gênero ela foi sendo diluída ao longo desses anos, ou continua sendo difícil? Não, essa questão foi diluída porque são dois momentos históricos bem diferentes, né? Acho que na época, muito depois, a única que tinha uma editora era Luz Maria Muraro, que era uma feminista, sabe? Que era conhecida por sua posição política e social. Sim. Quando começa a CUPIO, já tinha dois, entre aspas, coisas, não vou falar, diferentes. Mulheres e apresentando o mundo negro. Já isso era para, sabe? As pessoas ficaram um pouco perturbadas, por dizer alguma palavra, sobretudo os homens. Agora não, foi passando o tempo, né? O movimento das mulheres e o movimento negro já tem outro momento, outra luta política que se afirma, né? Então eu acho que se foi, não posso usar a palavra diluyendo, se foram derrubando barreiras no transcurso de todos esses anos, né? Que agora te permite que tenha um monte, por exemplo, as meninas que estão tocando La Cosaque Naif, que é uma maravilha de editora, são mulheres, elas trabalhavam lá e elas compraram a editora, né? Mas o que quero reiterar isso é que passado, ela, não sei que idade tem ela, mas eu tenho 74, a ideia, o motivo é o mesmo e a afetividade é a mesma, não sei se por o fato de serem mulheres. Entendeu? Vocês abriram o caminho para a Deisiane. Não, a gente comentar. Mas agora a Deisiane comenta. Eu acho incrível isso, sabe? Esse sonho, porque é um sonho, né? Não, eu reconheço isso, justamente eu reconheço isso e tenho seguido, tenho investido nesse fluxo, assim, né? De cada vez mais impulsionar esse movimento. Me tocou muito a fala da Conceição Evaristo numa aula que ela deu no ano passado, lá na UFRB, no CAL, abrindo um curso feminista e decolonial. Enfim, no ano anterior teve a participação da Angela Davis, aí esse ano a Conceição Evaristo fez essa aula, né, de abertura, e ela falando que é importante, não somente nós mulheres negras estarmos escrevendo, mas principalmente publicar, né? Que às vezes essa escrita, ocorre essa escrita, mas a publicação. Então, eu já surge com a ideia da Maria de impulsionar cada vez mais esse movimento, esse fluxo, né? Esses caminhos abertos, assim, seguir, não dar bobeira, assim, sabe? Estar em atividade nesse sentido, assim, de cada vez mais ocupar esses espaços, né? Tá produzindo, tá na linha de frente, assim, tá... Pegando esse gancho eu tô voltando um pouquinho para o que Edma falou, eu queria ouvir mesmo de você a questão de gênero numa mulher, né,
que cria uma editora em 2019, ou seja, uma história recente. Como é a questão de gênero nesse cenário do contemporâneo para Deisiane e para Andarilha? Bom, é isso. Antes mesmo que eu acho que é importantíssimo, por isso mesmo que eu já falei, né, de estarmos produzindo, apresentando fincando, né, essas perspectivas, enfim, retomando esses lugares de fala e tudo mais. E aí tem surgido, né, iniciativa de mulheres produzindo livros, publicando mulheres de lá, a Tia Nau, não sei se vocês conhecem, procurem conhecer. É uma mulher cachoeirana e, enfim, de repente tem os seus cadernos, né, revelados, ela escrevia sem pretensão, assim, não sabia que aquilo era literatura, né? De repente tem essas meninas que instigam, que descobrem, que instigam mulheres a escreverem sobre suas realidades, marisqueiras, pescadoras, e aí faz oficina, e aí também fazem oficina, né, para ensinar a produção de livros, né, livros artesanais. Enfim, então eu acho que isso é cada vez mais, assim, um movimento que vem com essa força total, né, justamente como resposta a tanta repressão, tanto abafamento, que eu acho que vem, assim, nessa força. E eu sempre vi nesse fluxo, assim, de não querer, de maneira alguma, parar, desacelerar, mas sempre ampliando, assim, né? Você, com Cartas à Teresa, você ganhou bolsa, prêmio, foi uma das representantes do Brasil na Feira de Guadalajara. Agora eu não me lembro se foi 2018 ou se já foi no começo de 2019. Foi 2018, não. Fim de 2018, né? Enfim, então você também tem circulado, antes da editora, você tem circulado com um livro seu, feito nesse processo que agora você multiplica, né? Então eu queria ouvir você falar um pouquinho do que você viu nesse trajeto de outras mulheres escritoras e editoras mais ou menos dentro do que você está fazendo. Porque eu imagino que quando a gente vai para esses espaços de congresso de feira, a gente cola em algumas coisas por curiosidade, mas cola em outras coisas também porque a gente sente que tem uma proximidade. Bom, assim, no livro Carta Teresa, 2015, né? O Carta Teresa foi um pouco dessa inquietação de materializar esse conteúdo, né? Carta, que também tinha os cartões postais, tinha as fotografias, né? Registros da cidade, cachoeira e outras. E aí, meu impulso para produzir o Carta Teresa foi justamente o empecilho que eu encontrei de poder, de repente, falei assim, eu vou tentar produzir esse livro por uma editora. Mas seria uma editora tradicional que conseguisse fazer o Carta da Teresa? É isso, eu não tive dificuldade até para conseguir passar para eles a demanda, porque eu queria, sendo a ideia, né, o conceito de um livro que reúne, de repente, maços de cartas. Então, tendo essa ideia dos papéis que são coloridos, que são, né, cada carta tem um papel diferente, né? Foi super difícil fazer, por exemplo, um orçamento desse livro, né? Eu tentei até. Mas eu falei, não, tá difícil assim, né? Eles nem ou não se enquadravam na proposta, né, de produção dele. Enfim, aí veio Carta Teresa nessa vez. Eu falei, não, eu tenho sim a capacidade, a possibilidade de não só pensar esse livro, mas como materializá-lo também, produzi-lo. E senti um prazer enorme de poder, enquanto escritora e artista visual, poder expandir o processo criativo também para essa ideia de produzir um livro e produzir a ideia, né, do artesanal de um em um. Cada livro é uma série, mas cada um vai ter uma impressão diferente, cada um vai ter um exemplar único, né? E aí fui circulando com o Carta Teresa por algum desses lugares. Guadalajara, por exemplo, eu não consegui ver propostas assim tão próximas assim, né? Eu acho que a presença dessas pequenas editoras ainda nesse espaço macro, assim, eu acho que ainda tem que ter mais, né? E foi incrível, assim, poder estar lá participando enquanto essa escritora baiana do Recôncavo. Eu precisei muito isso, né? Do Recôncavo. Porque quando a gente fala Bahia, ainda estamos muito centrados aqui na capital, né? E eu acho que apresentar isso vindo da perspectiva do Recôncavo é fundamental, assim. Então, foi incrível. E aí eu tenho aos poucos observado alguns trabalhos, tem algumas escritoras, artistas visuais baianas que
instigam muito, né, Eu comecei muito influenciada por observar alguns trabalhos, por exemplo, como o da Laura Castro, que é uma escritora que também transita por esse processo, né, de produzir o próprio livro e livros mais desconstruídos desse padrão livro, né, enfim. A própria Karina Rabinovich, com o livro de água, que é a proposta de um livro também expandido, né, isso me instigou muito. E uma grande referência também é a Tatiana Nascimento, né? A ideia da cadeia editorial, o modo como ela produz esses livros. Enfim, são algumas referências, assim. Mas eu acho que ainda é necessário estarmos, né, nesses lugares que mostra a literatura, que, enfim. Eu acho que precisamos, enquanto editoras independentes, pequenas editoras, estar mais nesses lugares. Né? Vocês falam das duas editoras, né, a partir do sonho, a Currupio e a Andarilha Edições, né, como um projeto mesmo, de certa forma, inaugural, ousado, né, que vai na contramão do mercado. Mas a gente precisa falar de mercado. Isso é o que eu ia falar, que até agora ninguém utilizou a palavra nem comércio nem mercado. Sim. A gente faz livros e vende livros. Sim. Se você não vende livros, você não tem dinheiro para fazer outros livros. Entendeu? Então, quando eu escuto ela, que acho fantástico, ela nunca falou disso. Eu espero que não aconteça com a Currupio, que quando chegaram as contas a pagar o primeiro livro, como que vamos fazer agora? Aí, porque a gente fazia, na época que não era muito, venda antecipada do livro. O governo falou que ia comprar a biblioteca também. Tudo. Quando chegou a hora de pagar, ninguém comprou o livro. E as contas estavam aí, um livro caro, de pano e tudo. Bom, a Arlete vendeu o terreno em Itacimirim e se pagaram. Aí depois a gente foi aprendendo. Mas não aprendemos muito assim, não, sabe? É um caminho porque são as grandes editoras que ocupam o mercado. E além disso, são as grandes livrarias, que agora não existem mais, que estrangulam o pequeno editor. Entendeu? Então, elas, tanto a Saraiva como a Cultura, não estão mais, né? Funcionam em base a pequenos estoques. Mas se a gente quer vender para ele, é 60%. Então a gente... 60% do valor do livro. Comissão para ele, né? E te paga em 90 dias, não tem ninguém que receba isso. Então a gente procura caminhos, não gosto de caminhos a ser trilhados, que não gosto da palavra alternativa, sabe? São feiras, conferências, exposições, ou se não, o autor, na Currupio, a gente diz uma frase assim, é o autor que manda, sabe? A gente faz todo estreitamente, o autor não entrega o original, já quita teu livro. Então, vamos procurar, por exemplo, se o autor é um psicanalista e da conferência aqui, leva o livro ele mesmo ou alguém da editora. Aí a gente fura esse cerco, esse muro que tem das grandes editoras. Mas é muito difícil uma editora pequena furar esse mercado e é bem... precisa ter a idade dela e o sonho dela para você continuar, porque dá certo, entendeu? Porque ninguém, nós, não é para ficar rico, o livro não é para ficar rico mesmo, não. Talvez os grandes culturas, que são livreiros, fiquem. Mas a gente não, a gente tem que trilhar seu caminho no comércio. Sabe? Internet é uma grande saída. Porque internet, você paga a maquininha, né? E outras taxas mais. Então você não está pagando, sabe? E vende, sempre. Como participa da Flip Pelô, aqui. Noguete sempre participamos, naquela pedra, papel, tesoura. Sabe? A gente vai trilhando esse caminho que te permite, às vezes, pagar um salário, pagar essa outra coisa, porque a livraria não é por aí que a gente ganha, de maneira nenhuma. Claro que nós distribuímos em livraria, porque tem livrarias no shopping, né? E nossos livros são um pouco caros, sobretudo de fotografia. Mas as feiras é uma saída bastante viável para nós, sabe? Mesmo que a situação econômica é complicada, né? Mas a gente tem que circular, tem que fazer conhecer o livro.
e tem que publicar, sabe? Essa é a... Agora, só antes da Deisiane comentar também sobre essa pergunta, eu queria só fazer um parêntese, que tem uma parte que me parece especialmente cara do processo de vocês, que aí a culpa não é de vocês, diz respeito à inexistência de um parque gráfico robusto, ou que minimamente exista funcionando a pleno vapor na Bahia, né? Então, eu queria que você também refletisse um pouquinho sobre essa parte, assim. De fato, isso quer dizer, são dois problemões, né? Assim, imprimir os livros, muitos livros com imagem, com essa preocupação da qualidade de fotografia, de repente fora de Salvador, imagino que seja o que acontece normalmente, e na outra ponta o problema da distribuição. Então são dois desafios aí da vida de vocês. Então eu queria que você comentasse essa parte do parque gráfico mesmo. Aqui na Bahia tem gráficas e boas, mas não podem competir com o Sul por a questão do preço e por a questão, a vezes, de formato de máquina. Alguns livros nós fazemos aqui, que inclusive como é pequena a gráfica, então tem um cuidado maior, entendeu? Mas você vai imprimir um livro de retratos da Bahia, 240 páginas, em 4 cores, que significa preto e branco, você tem que ir para São Paulo, não tem jeito, sabe? Porque são eles que têm a melhor qualidade e são caros. Mas, ultimamente, até uns 3 anos, que tem surgido algumas gráficas em São Paulo que te fazem 300 exemplares. Porque a mecânica do livro é assim. Você faz 1000 exemplares, o livro sai por R$15. Você faz 5.000, sai por 5. Mas uma editora pequena, o que vai fazer? Até 1000 às vezes é muito. Então agora surgiram essas gráficas on demand que te fazem 300 livros com um preço industrial bem muito mais em conta. A gente está trabalhando com essas gráficas. Em lugar de fazer 1000, faz 300, que é uma maneira fantástica de fazer. E tem outras gráficas no Nordeste, que também são muito boas, na Paraíba, mas não competem com preço com a de São Paulo, nem com a de aqui também. Se encontrar com a de aqui, não te pode fazer 1.200 livros de da Bahia, né? Com a qualidade que te faz uma gráfica de São Paulo. Sim. Isso é um problema. Outro... E é um problema que nessa trajetória inteira foi mais ou menos assim. Vocês não veem uma alteração, uma melhora? Não vemos essa alteração que eu te falo de fazer livros on demand, que é muito mais barato. Que é uma grande coisa. Mas ainda mais fora do estado. Fora do estado. Isso é. Porque estar no Nordeste, ao mesmo tempo que é fantástico, sobretudo agora que somos oposição, e te permite ter publicar coisas de aqui com uma riqueza imensa, ao mesmo tempo você está longe dos polos de produção. Sim. O grande mercado de livros é São Paulo. Sim. Interior de São Paulo. Mas o problema é a distribuição. São Paulo compra, Porto Alegre compra, Rio Grande do Sul compra, Rio compra. Como faz para teu livro chegar até lá? A gente já vende todo, entendeu? Agora temos distribuidoras, uma em São Paulo, uma no Rio, e eles são os que vendem para os livreiros, entendeu? Porque, e aqui nós mesmos distribuímos, entendeu? Nós entregamos, onde eu pagar. Porque antes eu dizia, a gente faz o livro, envelope o livro, me entrega nota fiscal e entrega. A gente continua mais ou menos assim, entendeu? Sem contar, como sempre, o intermediário te leva 55% mais transporte, mais o 10% do autor, aí de repente você fica sem fogo para produzir mais livros, entendeu? Então, por isso, essas saídas, por exemplo, não quero falar o nome, mas tem grandes magazines que já estão vendendo livros. Ou tem, por exemplo, a Livraria Cultura, comprou a FNAC agora foi vendida, e tem a estante virtual. Você encontra qualquer livro através do seu do estante virtual, que com preço bastante acessível. Então, são coisas que teriam uma solução. Por exemplo, tem aqui o grupo de editoras baianas. Se a gente fosse mais estruturado, se a gente tivesse mais força, mais união, a gente poderia fazer um pool
vamos à Bienal do Rio, vamos à Bienal de São Paulo, entendeu? Mesmo na Bienal de aqui, que vai ser cara, um espaço só para nós, a editora baiana. Tem diabetes apostos, a Bienal vende muito livro, sabe? Mas a gente só se reúne para a Flipelô. Entendeu? Somos ainda muito olhando o nosso quintal. Não temos, mesmo que o mundo é globalizado, a gente não tem essa força de ir a negociar as coisas para as editoras baianas, que somos muito agora, somos mais de 3. E cada um, bom, se você quer uma mesinha, você paga tanto. Se eu quero um grande stand, mas tem aquele stand da Bahia, sabe? Mas a gente conseguiu isso faz 2 anos com a Flipelô. E só continuamos com a Flipelô. Podíamos ter continuado, espero que continuemos com a Bienal de aqui, com a do Rio e São Paulo. Tem caminhos a ser trilhados, mas precisa muita união das editoras, porque eu acho que ainda não estamos nesse momento. Então, uma coisa a ser feita, importante. Essa experiência está sendo muito essa de fazer de tudo, né? Do início do processo até o final. Mas também, eu acho que o diferencial específico aqui, por ser tão, né? E o autor, a autora, está assim, desde o início também, desde esse processo de participação da feitura e de acompanhar como uma coisa está acontecendo, está se informando, né? O autor também, a autora Maíra, tem participado muito ativamente também nessa distribuição. Primeiro, que essa proposta da gente, enquanto... eu tenho falado assim, que somos... resistir um pouco em usar a palavra até editora, né? Pesou, eu falei editora. Eu falei, não, eu acho que é uma proposta de produtora de livro, uma costureira de livro, né? Alguém que vai sentar com o autor assim, vai pensar como conversa com a proposta da poética, do conteúdo literário, como conversa essa proposta com a materialização do livro. Mas, então é isso, eu resisti um pouco, tanto que eu uso ali Andarilha Edições, porque também é uma ideia desconstruída, né, de o que seria, então, editar esse livro, o que seria, então, o papel dessa editora. A ideia da distribuição, como é que foi conversando devagar, eu falei, bom, vamos aqui produzir seu livro, mas também a gente quer a sua participação desde o início, assim, né, tanto na ideia da distribuição. Na verdade, a gente inicialmente, não nos encarregamos da distribuição, né, desse material como um todo. O autor, a autora se coloca, a gente já faz esse acordo prévio. E eu percebo aí o papel das redes, da internet, assim, fundamental. Porque justamente eu utilizo isso como uma ferramenta. A ideia de mostrar, de partilhar o processo criativo desse livro é algo que também é muito rico, assim, né? Eu percebi um feedback interessantíssimo, assim, de mostrar como esse livro está sendo feito, os detalhes desse livro. Eu acho que tudo isso são estratégias, assim, de gerar nesses leitores, de criar essa rede de leitores, né? E instiga muito, tanto instiga os leitores, né, quanto instiga esses autores, assim, que de repente estão se encorajando de reunir seu material, de produzir, de ver que é acessível, né, de ver que é possível produzir. Então, esse paralelo, assim, né, e a questão da distribuição, esses lugares, esses espaços das feiras, tem sido potencial, assim, né, de estar nesses lugares. Mas não consigo ainda ver, por exemplo, um livro numa grande livraria, né? Ainda não consigo enxergar. Eu acho que por hora tem sido essa coisa mais andarilha mesmo, né? Mais pontual, de ir participando desses espaços. E a figura do autor, da autora sempre colada, assim, né? Essa parceria mesmo A produção é baiana, mas o autor pode ser de qualquer lugar. Ou vocês têm um historial de publicar baianos? Só baianos, não temos essa restrição. E eu comecei com a ideia de focar na literatura ficção, mas eu acho que é meio... eu acho que não é interessante restringir, porque eu já venho desse lugar da contaminação, né? Da literatura expandida. Então, como é que você vai dizer que aquele texto não é um conto, não é um poema, não é? Não tenho, eu não quero criar essas classificações, não quero delimitar. Então, eu tenho aceitado essas propostas que contaminem, né, os gêneros literários,
traga também visualidades, né? Sempre a minha proposta é literaturas, nesse plural, né? Que aí eu também não vou especificar, mas literaturas e visualidades, né? Então, que tem a visualidade de alguma maneira, e é isso. En estos tempos que las librerías grandes no pagaron a ninguém, que hacer un libro es carísimo, se han criado algunos tipos de parceria. Agora é muito comum o autor do livro pagar a metade da feitura do livro. Dizendo, vocês fazem a parte editorial toda e eu pago a gráfica. E a gente divide lucro 50%. Como a maior veículo de venda é na internet, então fica mais ou menos bastante legal para os dois, que se fosse na livraria, não, porque vamos dividir 10% entre dois, entendeu? Então se buscam novas alternativas, como também tem, eu acho, um retorno a fazer livro artesanal. Sim. Sabe? Cada vez mais, porque o livro é um objeto, né? Para quem gosta de livro, ver um livro assim, é uma maravilha. Você toca ele, tem textura, tem relevo, sabe? Mas sempre são nichos de mercado bem pequenos e seletivos, entendeu? Mas eu gosto muito da palavra editor, porque como eram antes os editores, entendeu? Que eles leem o livro, conversam, participam, vêm na capa junto, não? O livro é um conceito a ser publicado. Então esse conceito tem que ter tanto a editora, né, como o autor e como o designer também, o ilustrador, sabe? Que é o que a Curupí preza em manter e que agora, de alguma maneira, acho que está se retomando com a criação dessas pequenas editoras. Eu fico pensando que é uma forma de democratizar mais a circulação do livro. Porque o livro, me parece, que no século XX, sobretudo, início do século XXI, ele as grandes editoras, né, é quem saíam melhor nessa cena de mercado em relação ao retorno financeiro, né? E hoje com as autopublicações, que é uma característica muito presente para a escrita literária contemporânea, e também com as tecnologias, né, esse livro circula mais, tem mais, e esses espaços, feiras, festas literárias, me parece que a circulação de livros diversos é maior e que o escritor, e talvez ele tenha mais também retorno, né, financeiro. A gente ouve muito dos escritores, por exemplo, na nossa pesquisa da UNEB, né, o Contemporâneos, chama Retratos da Bahia, né, o nome da pesquisa especificamente desse grupo, em que a gente tenta mapear as editoras baianas de 2000 a 2015, nesse período, né, 15 anos, e a gente toma um susto, porque a gente fez um esforço hercúleo para identificar, primeiro, o que era editora, segundo, o que era editora e publicava literatura. E terceiro, uma outra coisa também que eu acho que tem a ver com a inexistência desse parque gráfico, é a baixa longevidade, né? Quando a gente vê a história da Curupí, é realmente algo para a gente agarrar com unhas e dentes e não perder mesmo, porque há uma baixa longevidade das editoras baianas. Muita gente abre e fecha, né? Isso é preocupante. E aí eu já queria engatar a próxima discussão, mas... Tudo bem, eu só queria fazer um comentário, porque parece também que esse gosto pela materialidade do livro, talvez, já tem gente que fala isso, enfim, né? O Leonardo Villaforte fala isso no trabalho dele, que tem a ver com curadoria, o autor enquanto curador da própria obra e tudo. E ele, enfim, ele é um exemplo de pessoas que têm se perguntado se não esse gosto também não tem a ver com a reação a essa cultura digital. A gente está num momento que eu acho que nunca teve tantos clubes de leitura, né, assinaturas de livros, as pessoas estão gostando e não são baratos. Tem alguns clubes de leitura que são muito caros para você pensar a unidade do livro, né? E tem os clubes de leituras vinculados também dessas publicações específicas. Então, assim, tá todo mundo meio
apaixonado pelo livro físico, enfim, né? Então, porque inclusive aqui no Brasil, o livro digital se supunha que ia ter um crescimento imenso, não tive. Nos Estados Unidos também não tive, entendeu? sim. Mesmo aqui o preço não varia muito. Será uma das coisas que varia. Então, ele não subiu a proporção da venda dele, sabe? Sim. Como se esperava, né? Sim. Então, eu acho que as pessoas, essa saída do clube de leitura é fantástica. Eles pipocam e se reúnem e vendem o livro, sabe? Sim. Quer falar? Então é isso, né? A gente sempre diz que em outras linguagens artísticas, a exemplo do teatro, né? Fala-se muito na necessidade de uma formação de plateia, né? Me parece que quando se fala em literatura, a discussão de formação de leitores, ela está muito estacionada na escola formal, né? Então a gente pergunta até que ponto o leitor, as suas experiências com o texto, sobretudo porque vocês pensam no livro como esse material artesanal, a questão das visualidades que Deisiane fala, né? Até que ponto o leitor, as experiências com o texto, a formação desses leitores é contemplada pelas editoras que vocês duas, né, gestaram aí ao longo desses tempos aí, cara. Bom, formação de leitores é mais, eu penso, uma política pública que tem que ser estabelecida. Porque mesmo na escola não existe formação de leitores. Tanto é que analfabeto funcional é o que mais existe. Ou cada livro é dirigido a um público-alvo que teve. Tem editoras que fazem discussões, levam a las meninas a ler, tem trabalho. A CUP não trabalha em essa linha, também somos 3 pessoas. Mas, por exemplo, quando vamos fazer algum livro para didático, temos vários, a gente contrata as pessoas e o livro, na medida que vai sendo feito, vai onde os leitores adolescentes. Sabe? O que eles acham, o que não acham. Por exemplo, esse livro, Terror e Aventura, que conta o tráfico de escravos. Tem até um rap no final. Aí ia na escola, os meninos não entendiam. Aí voltava-se à equipe e se reescrevia ou se adaptava para que eles entendessem, entendeu? E se fizeram desenhos, pena que não trouxe outro, vamos rodar para você, desenhos mais modernos, sabe? Já negros dos Estados Unidos, já não só era o negro escravo, tinha o branco escravo que existiu, né? Então a gente vai permeando conforme o público. Só que não são livros só para o público adulto, entendeu? E são de fotografia, então é outro tipo de relação que a gente tem. Quando é para didático, aí a gente vai antes de lançar o livro. Mas fora isso, não temos essa formação de leitores. Eu acho que eu penso nessa formação de leitores até para além desse público juvenil, mas eu até penso na formação desses leitores maduros, digamos assim. Eu percebi isso muito com a ideia de seguir ampliando esses textos que estão no livro. Por exemplo, eu vou usar aqui o Cartas da Teresa como exemplo, que antes mesmo de ser livro, eram a série de cartões postais, né, que ia sendo distribuída nas caixas de correios. Então, eu acho que essa é uma investida de formação de públicos diversos, que não só o juvenil, enfim, mas de repente a pessoa que não tem o livro, né, não acessa o livro porque não se desperta. Viu? E aí, investir de repente nessa ampliação, nesse desdobramento, eu acho que é uma investida, né, de formação. E, mais uma vez, cito aí as redes como um ponto assim, que super é possível, né? Por exemplo, quando eu penso esse livro e penso um vídeo, um pequeno vídeo, né, que exponha um trecho, uma leitura. Quando penso também o podcast, né, como uma ferramenta que vai chegar, vai ativar, vai chegar por outros sentidos, né, que não necessariamente que apresente a leitura, propõe a leitura a partir de outras, né, provoque a partir de outros sentidos, outras ferramentas iguais, enfim.
eu acho que é uma investida de formação de leitores, né? Então, utilizar da imagem, utilizar dessa visualidade, dessas diferentes, eu acho que é uma investida. E assim encerramos o primeiro bloco do Margens da Palavra e seguimos para as leituras do mês. Olá, meu nome é Maís Caroline Zucco, sou professora do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade da Universidade Federal da Bahia e integro o NEIM, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher. Xereca Vulcânica, poema do livro Sobre Minhocas e Pássaros, Poéticas da Travessia, da poetisa baiana Adriana Gabriela. A vulva vive dentro de nós, lânguida. Que palavra trash! Líquidos, fluidos infernais, maternais, sangue, sebo, suor, sêmen de buceta, alguns fungos habitando portas. Dói. Xereca feliz, xereca ventilada, xereca feliz, xereca orgasmática. Partos com dor ou sem dor. Nascentes, correntes, louva ela, a vulva. Escreva babosa. Babas e babas, babe para fazer filhos e filhas de você, belo etéreo, fulgoroso. Ah! A vulva derrama vontade de nascer. Mãe, mãe, mãe. E eu me declaro marido e mulher, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, conectada com todas, com a eu que sou você, que um dia fui o umbigo de minha mãe, que um dia fui o suor de meu pai, gozo profético, e hoje, divindade pé na terra, serva libertária, mãe, 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 sem precisar ser a placento. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Verbena Maria, sou professora da UNEB. Embora aposentada, continuo na ativa no programa de pós-graduação da UNEB em Educação e Contemporaneidade. No mais, continuo nas minhas andanças e hoje aqui com vocês. Em trânsito, entre a partida e o regresso, quantos labirintos, quantos longos corredores, entre nuvens percorridos, roteiro a desdobrar-se, entre sustos e abismos, anseios, medos, desejos, temores pressentidos. No espaço de cada porto, o itinerário cumprido, pássaro refazendo a rota dos aflitos. Em cada recomeço, um novo precipício, insurreição. Minha natureza é temporã. Eu sou das fêmeas que vão. Ficar é para quem tem raízes. Ceder é para quem deseja morada. Eu sou o desabrigo. Quero a fruta furtada do pé, comer seu gosto ainda verde, morder suas entranhas ainda duras. Não sou das que esperam, sou das que não querem nem chegar. Sou de partir e no precipício ainda ser silenciosa inteira. Porões. Há sempre um fundo falso nos porões, abaixo do qual alguma luz tremeleia e a alma se ergue. O poema Em Trânsito, de Miriam Fraga, o fragmento poético Insurreição, de Lívia Natália, e Porões, de Cristina Sobral,
estão na coletânea Mulheres Poetas e Baianas, coordenado por Fernando Oberlander, editado em 2018 pela Caramurê Publicações. Olha, vale a pena, viu? A leitura dessas tantas e diversas poetas baianas. Chegamos ao terceiro e último bloco do Margem da Palavra. Neste mês, minha dica é contribuir com o documentário Mulheres da Pá Virada, idealizado pelo Grupo de Estudos e Intervenção Maria Filipas, que retrata a história de 12 mulheres baianas fundamentais para a capoeira. Para a viabilização do projeto, o coletivo abriu uma vaquinha online no Catarse, que permanecerá aberta para doações até o final de março deste ano. Os interessados poderão colaborar com qualquer quantia a partir de R$10. Luciana, a minha dica do mês deixa a Bahia e vai até a minha cidade natal, Fortaleza, especificamente o centro da cidade. Então, eu já estou me entregando aqui, finalmente, aos ouvintes desse podcast, que eu sou a cota cearense dele, né? Bom, a minha sugestão é conhecer o Plebeu Gabinete de Leitura, uma espécie de biblioteca pública criada por iniciativa de uma professora do curso de História da UFC, a Adelaide Gonçalves. O Plebeu tem mais de 12 mil livros e documentos organizados pela professora durante a sua trajetória de ensino e pesquisa. É um acervo composto por obras de história, historiografia, literatura, crítica literária, movimento operário, anarquismo, história das mulheres e dos feminismos. Tem também várias estantes dedicadas às mulheres, como a Emma Goldman, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, Cléa Bose. Bom, e além disso também conta com 8 estantes dedicados à história do livro, da leitura e da edição. E além de ser uma biblioteca, o Plebeu também é uma editora. As 2 últimas publicações saíram em 2019 e são E.P. Thompson, Panfletário Antifascista, e um outro livro publicado também pela Plebeu é Espetáculo, Fetichismo e Ideologia, de Daniel Ben Said. O Plebeu Gabinete de Leitura é um local de pesquisa aberto ao público para leituras e consultas. Ou seja, você só não pode sair de lá carregando um livro, tá? Se você se interessou, anota aí. Ele fica no 5º andar do prédio da Associação Cearense de Imprensa, na rua Floriano Peixoto, 735, Centro. E esse foi o Margens da Palavra. Produção e apresentação, Edma de Góes e Luciana Moreno. Visitem o nosso Instagram, Twitter e não esqueçam de enviar seus comentários, sugestões e ideias para o e-mail margensdapalavra@gmail.com. Até a próxima.